Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um fechamento da semana, né? Início do mês de fevereiro. Muita coisa já aconteceu ao longo dessa primeira semana de fevereiro. É impressionante como o mercado acaba mexendo bastante com as notícias. Na verdade, na semana passada eu falei um pouquinho sobre o cenário, como que foi janeiro, né? E bolsa na primeira semana explodiu para cima, chegou a bater os níveis históricos perto de 125.300 pontos. E aí acabou que nas últimas 3 semanas do mês a bolsa ela afundou, né, devolveu todo o lucro, que estava algo perto de 7% e fechou com uma queda de 3,5% mais ou menos. Né? Por que isso? Né? Porque em janeiro nós estávamos aí, primeiro, aqui mais agora no cenário global, nós estamos falando do coronavírus. Né? E aí em janeiro começou de fato a vacinação. Essa vacinação que começou, ela ainda não se sabia como que ia ser as campanhas de vacinação e está indo muito bem, né? Já praticamente. E no Brasil acabou que. Então a gente tinha o quê? No cenário global, uma incerteza dessa questão da vacinação. E no cenário Brasil, o Brasil, como sempre, né, para variar, a gente sempre vive com emoções. O Brasil ele levou um tempo, ele demorou, ele largou aí para trás na corrida com a vacinação. Porém, a gente está vendo que o Brasil hoje ele já é o segundo país que maior vacina as pessoas. Então nós estamos falando que em janeiro, nesse mês agora, nós estamos falando agora em fevereiro, início de fevereiro, os Estados Unidos está vacinando mais ou menos 1 milhão de pessoas por dia e o Brasil está em segundo colocado com perto de 300 mil. Se tem uma coisa que o Brasil faz bem, dentro de tudo que a gente tem aqui de ruim, o Brasil ele tem uma boa capilaridade, ele sabe fazer vacinação. Né? Então, a gente acredita que vai aumentar isso de uma forma bem representativa nas próximas 2 semanas. Né? E muito provável que o Brasil, ele dentro de 2 semanas, ele vai passar muitos países da Europa em percentual da população vacinada. Tá? Então isso acabou dando um conforto. Acabou de sair essa semana que o Brasil conseguiu comprar mais doses de vacina. Né? O Senado e a Câmara pressionaram os órgãos reguladores, que no caso é a Anvisa. Então eles pressionaram a Anvisa e agora a Anvisa ela vai utilizar meio que o padrão global. Se foi aprovado, por exemplo, na União Europeia, eles vão deixar utilizar a vacina aqui mesmo que não faça todos os testes possíveis. Que fazendo os testes acaba que demora mais. Então a gente já tem mais vários laboratórios fechando o contrato com o Brasil para conseguir fazer essa vacinação. E aí isso acabou que animou muito o mercado, né? Porque o mercado lá em final de dezembro, que subiu muito, ele estava precificando que já não ter mais lockdown, já a vacina vencer a infecção, o número de infectados. E isso já começou a acontecer. A gente já está vendo agora resultados dessa semana diminuindo, né, ainda está alto, mas diminuindo o número de infectados e, consequentemente, vai ter uma diminuição do número de óbitos. Então, nas próximas 2 semanas, muito possivelmente, nós teremos aí um cenário muito melhor aí nessa nossa briga contra o coronavírus, tá? E aí agora falando no cenário aqui Brasil, sem ser saúde, nós tivemos aí ao longo de janeiro, por isso que a gente acredita que é por isso que a bolsa caiu muito. A gente tinha uma eleição no Senado e uma eleição na Câmara para o presidente do Senado e da Câmara. E estava muito difícil fazer essa coalizão, estava muito difícil fazer essa união aí dos partidos. Para quê? Para o bem do Brasil. E o bem do Brasil que a gente mais fala e vai bater muito nas próximas semanas é a reforma da Previdência, não, desculpa, a reforma fiscal, né, a reforma tributária. E isso acabou que na segunda-feira e na terça-feira nós tivemos a eleição do novo presidente da Câmara e do novo presidente do Senado. E essas eleições foram muito positivas para a agenda econômica. Né? Tava todo mundo com muito receio de elegerem um presidente da Câmara e do Senado que não fosse a favor dessas reformas, né? E por que isso, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles têm o poder de escolher o que vai estar em pauta no Congresso e no Senado.
né? E se você pega um cara que é contra as reformas, se não é pró-Brasil, a gente sabe que essas reformas vão ficar engavetadas. E no caso não é o que aconteceu, né? Tanto o presidente da Câmara quanto o Senado, eles estão muito comprados com isso e falaram que vão acelerar e muito provável que lá para agosto, setembro, principalmente essa reforma tributária, ela vai ser votada. E se for votada mesmo, vai ser um baita de uma ajuda aí para o Brasil. Né? Então nós vimos ao longo aqui dessa semana as curvas de juros futura praticamente neutra, né? Então a gente teve uma alta em janeiro, deu uma arrefecida, em fevereiro está neutra, nessa semana as curvas elas estão ok. As curvas curtas subiram um pouquinho, mas é mais pelo cenário de inflação do que alguma coisa. E o que é importante? Quanto mais incerteza fiscal a gente tem no longo prazo, maior é a expectativa de juros futuro. Né? Então, o juros futuro ele é o quê? Ele é o prêmio que a pessoa quer frente ao risco Brasil, por exemplo, risco país. Então, quando você tem aí um risco, alguma coisa, a gente tem um cenário aí muito anuviado, que a gente não tem muitas incertezas, as pessoas elas querem um prêmio maior, né? No caso, um juros maior para poder, por exemplo, aplicar num título público, né? Porque você está correndo risco Brasil. E aí é onde as curvas de juros acabam refletindo tanto para cima quanto para baixo, e a gente vê aí um cenário aí mais benéfico, né? Então nós tínhamos aí, ao longo de 2020, passamos pelo coronavírus, depois tínhamos já programado um cenário bem conturbado, porque tínhamos uma eleição americana, que isso mexe com o mundo todo, de forma global, né? Agora, no começo de janeiro, nós já tínhamos isso na data, né? As eleições do Congresso e do Senado. E assim, se não tivermos nenhum problema grave com a questão do coronavírus, e isso vai muito da cepa, né? Que no caso a cepa, ela é uma mutação do vírus, né? E se tiver algo muito grave na mutação do vírus, é algo que pode mudar o mercado. Caso isso não aconteça, a gente não tem mais nenhum cenário, né? Nada na agenda aqui econômica e política que possa atrapalhar agora o mercado, né? Então, ao que tudo indica, de fato nós teremos aí um tempo um pouquinho mais de calmaria. Rafa, isso quer dizer que eu posso ir para a bolsa? Sim, vamos para a bolsa que vai subir? Não, não é isso, tá? A gente tem que sempre ter cautela, sempre tem que ter cuidado. Então, se você vai entrar em bolsa, toma cuidado, avalia muito o risco, faz o seu manejo de risco, né? Se vai entrar um pouquinho mais pesado, com percentual um pouco mais da sua carteira, vai com proteção, vai com seguro, utiliza a nossa mesa de renda variável para poder montar as operações estruturadas, para ir com calma. A gente acredita que ainda faz sentido a alocação em IPCA, a gente está vendo o IPCA ainda para esses próximos 12 meses bem elevado, né? Então a projeção do IPCA lá para meio do ano é algo perto de 6,5%. E aí se você tem um ativo atrelado à inflação de 6,5% que paga IPCA mais 4%, vocês vão perceber que vocês vão ter algo entre 8% e 10% de retorno em renda fixa, com uma Selic a 2. Tá? O mercado já está precificando os juros, janeiro de 22 em 3,4, então é muito provável que nas próximas reuniões do Copom vai se começar a aumentar um pouco a Selic, porque não está saudável a Selic em 2%. Tá? Mas acredita que uma Selic entre 3% e 5% é algo bem sustentável para o Brasil. Lembrando que a gente nunca teve uma Selic a 2%. Né? Então é tudo muito novo. Os países de primeiro mundo estão acostumados a juros muito baixos, os Estados Unidos com juros Treasury americana de 10 anos com juros de 1%, né? Muitos países aí da Europa, Japão com juros negativos, né? Então a gente nunca foi acostumado com esses juros baixos. E aí com isso, a poupança hoje está dando 1,3, 1,4 ao ano. Então será que não faz sentido você olhar de novo, revisitar a sua carteira? Muitas previdências, mas assim, muita previdência alocada em fundos de renda fixa com taxas de 0,5% a 1%. Então imagina só, você está num fundo de renda fixa com uma taxa de 1% com uma gestão passiva. 1% é 50% do CDI hoje. Né? Então só de juros, só de taxa é 50% da Selic. Então vale a pena você revisitar o seu portfólio de previdência,
Hoje, no mercado, né, nas assets independentes, nós temos uma qualidade de fundos de previdência assim fenomenal. Então, vamos dar uma olhada direitinho na sua previdência. A gente consegue fazer portabilidade de previdência sem considerar resgate. Então, você não paga IR, você melhora, você muda a gestão do seu recurso e tende a melhorar o seu retorno. Né? Então, vamos tomar cuidado. Então, o IPCA, agora para fevereiro, nós temos aí no nosso pipe fevereiro e março está bem aquecido, né? Nós vamos trabalhar aí, tem dois fundos de private equity aí muito bons que vem aí e novamente democratizando, né? Com valor, com tickets de entrada menores. Normalmente os private equity sempre tiveram um ticket de entrada de 100, 150 mil, então agora a gente está com essas oportunidades de fundos alternativos. Lembrando que um fundo de private equity ele faz o que? Ele investe o dinheiro em empresas da economia real, investe em dinheiro em empresas não listadas. Então, qual que é o objetivo do fundo? Aportar capital para que essa empresa que é não listada cresça, para que lá na frente esse fundo ele venda ou para uma empresa multinacional, ou para alguma grande fusão, ou para fazer um IPO. E aí nessa hora que acontece o desinvestimento, e aí normalmente o objetivo de retorno desses fundos de private equity giram em torno de 20 a 25% ao ano, tá? Obviamente é mais arriscado, né? Porque nós estamos investindo em empresas, mas a maioria desses fundos eles têm um investimento aí em torno de 8 a 10 empresas, são investimentos de longo prazo, então não é para você investir em private equity pensando em sair em 2, 3 anos, é um horizonte de no mínimo 5 anos, tá? Mas é uma ótima alternativa, ainda mais com um novo país aí com juros baixos, tá? Juros baixos que eu digo é juros abaixo de 2 dígitos, né? No caso, o Brasil sempre teve juros acima de 10%, então é uma excelente alternativa. Então, o que está acontecendo? Uma migração, muitos investidores que sempre se julgaram conservadores, querendo ir um pouquinho para a bolsa, querendo alocar em fundo multimercado um pouquinho mais arrojado. Para quê? Para você poder ter um retorno adicional. Porque se você ficar só naqueles fundos mamão com açúcar de renda fixa, você no máximo que vai ter é 2, 3% ao ano. Se a gente está falando de uma inflação de 4,5%, o seu juros real é negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está perdendo o poder de compra todo ano. Então, agora mais que nunca é hora de olhar nos seus investimentos, tá? Agora, para fevereiro, nós vamos trabalhar uma emissão de crédito privado também de uma baita de uma empresa que deve sair a taxas perto de IPCA mais 4, isento de imposto de renda, né, para liquidação em março, mas nós vamos trabalhar ao longo de fevereiro os nossos clientes aqui para essa oferta. É uma oferta que vai te pagar IPCA mais 4 isento, se nós estamos falando que o IPCA está em 4, 4,5, ele vai te entregar algo perto de 8, 8,5 no mínimo, isento de imposto de renda. Então é uma excelente alternativa de alocação, tá bom? Do mais, pessoal, eu fico por aqui, eu espero que todos estejam bem, em saúde, segurança, né? E que a gente tenha um ótimo final de semana. Semana que vem eu vejo vocês. Abraço para todo mundo e até mais, pessoal.